Você sonhou com igreja? Teve um internauta que sonhou com igreja e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa tarde. Sonhei que eu estava em uma igreja. Tinha poucas pessoas. Havia umas 3 pessoas do meu lado, todas com uma espécie de bata branca, inclusive eu. Havia uma pessoa ministrando, tipo abaixo de nós, porque parecia que estávamos numa espécie de altar. Enquanto a pessoa ministrava, descia poucas lágrimas dos meus olhos e eu tentava esconder para que ninguém me visse chorando. Eu tento limpar, mas desce muitas lágrimas e molha meu peito, ficando impossível não verem. Uma obreira percebe, vem e me abraça. Ainda abraçada comigo, ela diz: Você só tem 21. Precisa fazer a inscrição de um trabalho ou algo do tipo que eu não entendi, mas ela repetiu 3 vezes. Se puder me ajudar, obrigado, finaliza o internauta. Então, por que você teve esse sonho? Porque você saiu de uma vertente religiosa ou está tentando sair de um braço espiritual religioso. Você está tentando pegar apoio noutro braço religioso, noutra vertente religiosa. Mas quando a moça lhe fala para você, quando ela abraça você, ela exige de você, então essa vertente, esse braço está exigindo mais. Mas você vai entender melhor da forma como eu vou falar para você. Uma historinha eu vou contar, você vai entender. Quando a gente pensa que um banco é alguém que faz o bem e que nos arruma dinheiro para vivermos bem e realizarmos os nossos sonhos. E nós somos atraídos, vamos lá no banco e fizemos o empréstimo. Só porque a gente não conseguiu pagar aquele empréstimo. Porque você assinou um contrato lá com o funcionário do banco que nem o funcionário do banco tinha lido o contrato. Nem ele sabia o que dizia no contrato. Só quem sabia era o homem do banco, que nós vamos chamar de homem poderoso. E daí você foi cobrado para pagar essa dívida. E você, o que você fez? Você pensou, bom, já que eu vim aqui deu tudo errado, eu pensei que era uma coisa, mas é outra. O próprio contrato está todo confuso, eu nem vou ler esse contrato, eu sei que está todo errado para o meu lado. Então, o que você fez? Você desprezou aquele banco e deixou tudo aquilo a si mesmo. Daí você procurou um outro banco, tá? E nesse outro banco, você entrou lá. Você viu, você olhou, conversou. Você chegou num outro banco e explicou: olha, eu tive lá naquele outro banco, mas lá eles me sacanearam. Eu pensei que ia realizar os meus sonhos a um juro baixo, mas na verdade é o juro mais alto que eu nunca vi coisa igual e eu não posso mais pagar aquela dívida. Então eu vim aqui nesse banco aqui, porque eu sei que esse banco aqui é diferente daquele banco de lá. Está escrito aqui na frente que é um banco bom para o povo. Então eu queria ver se o senhor não podia arrumar um dinheiro para mim pagar aquela conta lá e arrumar a minha vida. Só porque você já está no terceiro banco. Por isso tinha 3 pessoas no altar. Você já passou por 3 bancos. E aqueles atendentes que não sabem de nada só mandam o cliente assinar. Só porque no seu caso, o funcionário do banco que nada sabe, só sabe mandar assinar, ele não quer mandar você assinar. É por isso que você está chorando lá tanto. Eles não querem que você assine. Por quê? Porque aquele banco último que você está agora é do mesmo dono
o banqueiro daquele primeiro banco onde você se meteu lá, deu tudo errado, o contrato era tudo desvantajoso para o seu lado, você não sabia, você pensou que os outros dois bancos eram de donos diferentes, porque são nomes diferentes. Quando você ia passando na frente do banco, você viu propagandas em favor do povo, em favor dos menos favorecidos, juro baixo, aquela coisa toda. Mas na sua cabeça, o dono daquele banco que você foi primeiro e deu tudo errado era um, e o dono do outro banco, do banco 2, era outro dono, e assim sucessivamente. Mas por que você está chorando lá na igreja? Porque você foi informado, você descobriu que o dono de todos os bancos da sua cidade é um só. Vamos chamar esse homem de homem poderoso. E ele é o banqueiro da cidade. E daí você já tem medo de ir em outro banco e se expor, porque provavelmente vai ser daquele mesmo banqueiro. É por isso que você está chorando ali, tá? Por que aquela moça ali falou, olha, você precisa fazer uma inscrição? Por que ela falou 3 vezes? Porque você já esteve em 3 bancos. Quem são os bancos? As religiões. Então é isso aí o problema. Agora você sentiu ali, o seu perispírito, o seu astral, sentiu o que acontece. E você se vê sem apoio. O fato de estar lá na frente, vestido de branco lá, isso ali faz vocês parecer principiante. Então, quando ela abraça você, essa obreira está representando o banco. Quando ela vem e abraça você, isso quer dizer que você está dominado, você está impedido. Você está nas garras do banco, por um lado ou por outro. A menos que você sentiu um conforto muito grande, muito amistoso, muito afetivo da obreira. Até comente aqui conosco, aqui embaixo nos comentários, se você teve esse sentimento agradável, muito bom. O que eu acredito que não aconteceu. Mas, no entanto, você chorava muito. Você chorava muito que todo mundo percebeu. Por que você percebeu? Por que todo mundo percebeu que você chorava muito? Você tentou esconder, mas você não conseguiu. Por quê? Porque você já rodou pelo menos os 3 bancos da cidade. No primeiro, você levou chicotada até por cima das orelhas. Nos demais bancos, você não quer se humilhar, mas você é obrigado a se expor, tá? Daí você está se expondo. Você queria manter em segredo o seu sofrimento, né? Mas não consegue. Por quê? Porque o dono, o banqueiro, possui todos os bancos. Então não tem como um banco não saber do outro. Olha, escuta, teve um cara aqui que esteve no banco de vocês aí e não pôde pagar aí. Sabia que ele esteve aqui? Mensagem vai, mensagem vem, telefone para lá, telefone para cá. Então você está sendo humilhado. Aí o homem poderoso que manda em todos os bancos, não, olha, não dá nada para esse cara aí, viu? Qual é a intenção do banqueiro? Que o cliente se suicide. É por isso que aquele contrato primeiro deu tudo errado, aí você procurou mais bancos também, tudo virado numa coisa sem explicação, porque, na verdade, o banqueiro gostaria que o cliente se suicidasse, porque ele vive disso, na verdade. Dinheiro ele já tem, então dinheiro para ele pega esse dinheiro, o homem poderoso, guarda tudo numa cidade fortificada. Pilhas de dinheiro, de todo tipo. Mas aquilo não vale nada para ele, porque ele não come dinheiro.
mas ele se alimenta de sofrimento humano, ele se alimenta de sangue, de terror, do medo, da guerra. Então chega um momento, o banqueiro dá uma ordem, ele faz um decreto, ó, espalha o dinheiro na praça aí, espalha para todo mundo. Desfaz essas pilhas aí, isso aí está muito alto. Porque o dinheiro não interessa para ele. Só porque o banqueiro faz uma ressalva. Ó, espalhem o dinheiro aí vocês, viu? Na praça, mas daquele jeito. Daquele jeito tem que ser. Com aqueles contratos lá. Muitas folhas, letrinha muito pequena, o cliente não lê nada, mas assina mesmo. É isso que está acontecendo, porque ali você chegou num banco novo. Quando você entrou nessa igreja ali, você entrou num banco. Só que você está chorando muito lá dentro. Você está sendo humilhado. Então quer dizer que os bancos não vão resolver o seu problema. É por isso que você chora tanto. Por quê? Porque os bancos não vão te ajudar. Pois eles pertencem ao mesmo banqueiro. E o banqueiro, ele é extremamente capitalista. Se ele vivesse de dinheiro, seria mais fácil. Mas como eu já falei, na verdade, lá por trás dos bastidores, vamos ver bem a fundo a verdade, ele está lá na mesa dele, comendo, tomando sangue, se alimentando de energia negativa, do sofrimento dos outros. Então ele usa o dinheiro dele para gerar todo tipo de desgraça. Para aumentar a desgraça, se é hora, ele empilha o dinheiro tudo numa cidade. Pilhas, prédios de notas de dinheiro, tudo guardadinho, notinha por notinha. Reescavadeira para lá e para cá, dia e noite sem parar empilhando dinheiro. Mas se não tem mais como causar sofrimento amontoando dinheiro, então vamos espalhar o dinheiro para ver se achamos um jeito aí de botar a coisa para andar. Porque ele se alimenta da dor. Mas isso aí não está lá no contrato e nunca vai estar. Jamais, esquece. Pode até ser que esteja, porque é um contrato muito grosso, muita letrinha pequenininha, tudo miudinho. Ninguém quer ler, para que ler? Então, infelizmente, do meu ponto de vista, o que eu vejo é isso aí. Aí a obreira representa realmente a igreja. Mas o abraço dela representa domínio sobre você. E ela está exigindo ali, você tem só 21, está reclamando de você, você tem só 21. Você precisa se inscrever, está exigindo de você, mas você não tem. Esse momento que a obreira está abraçando você e dizendo para você que você tem que ter mais, que você só tem 21, é o momento que você está lá chorando no banco. O que o funcionário do banco está dizendo para você, do último banco onde você está? Nós podemos te dar o dinheiro para te ir lá e quitar o primeiro banco e resolver a tua vida. Mas nós precisamos muito que o Senhor traga as escrituras das propriedades suas, porque elas vão ficar aqui como penhora. Ou melhor, o Senhor precisa trazer um homem muito rico, muito poderoso da cidade para avalizar o Senhor. É por isso que você está chorando. E é por isso, e é isso que a mulher ali, a sobreira, está falando para você. É isso aí que está acontecendo. Porque as religiões, elas são vertentes de um mesmo braço, tá? São propriedades de um Senhor poderoso. É muito comum isso, tá? A pessoa passar por isso aí. Mas o que o homem poderoso lá quer? Ele quer que a pessoa se suicide. Porque você vai ser obrigado a ser escravo para ele lá no outro plano, na outra dimensão, aonde ele tem maior poder. Onde a gestão lá é 100% dele. Então, aí você vai se enforcar, você vai lá para baixo, porque você está devendo para ele, o homem do banco, o banqueiro. E o banqueiro diz, esse cara aí é meu. Ele passa uma cordinha, ele não, né? Ele manda os capatazes dele passar a cordinha.
como eu já disse, ele fica lá numa mesa farta, muito sangue, né, muito sofrimento chegando, tudo encanado. Ele está ali numa boa, ar-condicionado. Mas os capangas, sim, esses vão lá, passa a cordinha na pessoa que se suicidou, olha, você é nosso escravo. Vai ficar na escravidão lá embaixo, até o dia que alguém fizer uma oração, até o dia que alguém lembrar dele, porque ele vai ter que pagar, ele contraiu uma dívida. Mas quem tem uma dívida muito pequenininha, quem só fez um negocinho lá com o banco de nada, que é muito improvável, muito difícil, esses vão ter que ficar lá no umbral. Não é obrigado a ser escravo, porque é só um negocinho de nada lá. Mas, tipo assim, foi lá, fez o pedido, mas não retirou, por exemplo. Mas que o banco, o homem poderoso já se ofendeu, porque você foi lá e fez isso aí. Então, esse tipo de gente ali, se acontecer de se enforcar por falta de apoio, não tem problema. Ela vai ficar no umbral até vencer o tempo de vida dele lá. Quando acabar o tempo de vida dele, ele sai, segue a jornada dele. Mas a pessoa que se beneficiou no banco do homem poderoso tem que pagar. Tá? E agora, como é que nós vamos fazer isso aí? Você não quer ser escravo. Você precisa viver na terceira dimensão no planeta Terra. Você tem um tempo para cumprir aqui. Nós temos duas identidades. A identidade que os governos nos dão para existirmos aqui nesse planeta Terra, na terceira dimensão, e temos a identidade cósmica, que é o nosso endereço vibratório, que é a nossa consciência. E tudo o que nós fazemos fica registrado no endereço cósmico, na consciência lá. Se alguém perguntar por você agora, o funcionário lá vai dizer assim, olha, esse fulano está lá na terceira dimensão no planeta Terra, atualmente ele se encontra lá. Por quê? Porque quando você veio para cá, você já existia. Quando você nasceu aqui, você já veio de outro lugar. E quando você desencarnar, você vai para outros lugares e espera-se que seja melhor, que você suba na escala da evolução divina e não desça. Espera-se que você não desça de jeito nenhum. Mas você já existia, porque a maioria dos seres sempre existiram. Então, você tem uma missão para cumprir no planeta Terra, tá? E quando as pessoas vêm aqui para o planeta Terra, os homens poderosos, os banqueiros, fazem o máximo para que você faça negócio com eles. Porque eles querem você. Eles usam o dinheiro, mas o que eles querem mesmo é você como escravo, de um jeito ou de outro, tá? Então, agora é preciso pensar como é que se vai sair desse negócio, porque esse banco aí, onde você está chorando lá dentro, já respondeu para você. Além de humilhar você, porque fez você relatar o seu caso, tá? O seu sofrimento, além de fazer você falar, abrir o jogo, não vai te ajudar. E cadê? Tu tem mais? O que tu tens aí? É o que a moça está fazendo com você, abraçando você e falando ali, você tem que ter mais, fazer inscrição não sei onde. O que ela está querendo dizer? De graça, daqui não vai sair nada. Tá? Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Hélio Couto, Mecânica Quântica. Dê uma olhada porque ela virá servir positivamente na busca pelo aumento do seu saber e também pelo livramento de perseguições espirituais. O que você precisa fazer? Se livrar dos bancos aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. É importante que antes de você desencarnar, você resolva a questão com os bancos, porque você já está no terceiro banco. Aí se humilhando. No primeiro, você tentou de toda forma realizar os seus sonhos. Mas de lá foi bater pelo menos em mais 2. E se encontra aí sem auxílio.
tá? Mas aqui na terceira dimensão você precisa resolver isso, porque se você não resolver isso, quando você desencarnar, tudo isso aí vai aparecer para você pagar. E o dinheiro não serve para nada, nem vai existir, por onde você vai ter que pagar a sua dívida. Então não é uma brincadeira, não. É isso que significa o seu sonho, tá? Esse banco onde você está, infelizmente, ele só mudou o nome, tá? Ele é do mesmo proprietário, é do mesmo banqueiro, aquele que ferrou você. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também porque no meu canal eu prospecto bem para todos e não todo poderoso só para mim. Todo o significado do seu sonho seria diferente, o oposto, se você chorava de alegria, por exemplo, se você tivesse recebido um abraço amistoso, caloroso, afetivo, né? Mas eu duvido que tenha sido. E se foi, por favor, comente conosco, porque eu estou aqui para colaborar com você, tá? E eu posso te ajudar, é por isso que eu estou aqui no YouTube. Porque se eu não pudesse te ajudar, que graça teria eu estar aqui falando de sonhos por falar, né? Interpretar um sonho não ajuda, mas tem que ter uma solução para a pessoa que precisa de solução, não é mesmo? Então, conte comigo, tá? Se inscreve e ativa o sininho para me seguir. Também compartilhe os meus vídeos, porque quem compartilha os meus vídeos, compartilha o bem. Por que que você está nessa situação aí? Porque a maioria das pessoas que passam por situações como a sua, elas têm vergonha de falar e ficam reféns dos bancos. Se elas falassem, todo mundo saberia o que acontece. Daqui a pouco ninguém mais cairia no golpe do banco, do homem poderoso ali. Mas a pessoa, ela fica com vergonha de contar. A vergonha, ela não aceita ser humilhada. E tem muita gente que, inclusive, prefere voltar lá no banco e fazer qualquer tipo de algazarra lá, porque para ela é mais fácil aumentar o rolo do que admitir que está errando, que errou. Para ela vai ser menos vergonhoso. Ela acha que a vergonha de falar a verdade é maior, porque o ego predomina a psique dela. Isso sim é triste. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.